temos o chefe e professor de gastronomia Danilo Galhardo para preparar para a gente uma receita suculenta italiana, um polpettone gratinado. Bom dia, chefe, tudo bem com você? Bom dia, Daniel. Muito obrigado por ter me convidado para vir de novo no programa. E hoje eu vou fazer para vocês uma receitinha que é clássica da Itália. Eu já estive lá na Itália, né? E aí, falei, por que eu não vou trazer para vocês aqui? Eu vou trazer um polpettone recheado, que é uma maravilha, é de dar água na boca. Vamos começar, primeiramente, vou fazer o molho, certo? É um molho tradicional italiano. Vou utilizar um pouquinho de azeite de oliva, cebola. Eu gosto de utilizar a cebola, ela bem picadinha. Pronto, vou colocar aqui, vou dar uma refogada na cebola. Aumentar um pouquinho. Pronto. Vou utilizar o alho também. Eu gosto de utilizar primeiro a cebola, depois o alho, para que o alho não amargue, não fique aquele gostinho mais amargo. Coloquei o alho também e não deixo que ele queime muito. Pronto, aqui. Dou uma refogadinha nele. Eu entro com o segredo, que é um pouquinho de extrato de tomate. Esse extrato que a gente encontra no supermercado, super tradicional. Entro com um pouquinho de extrato, por quê? O extrato de tomate, ele vai ajudar a dar um pouco mais de cor para nossa receita, para o nosso molho, e vai ajudar a caramelizar melhor os nossos ingredientes. E tudo que é caramelizado libera mais sabor, ok? Agora, o nosso tomatinho. Aqui eu estou utilizando tomate italiano e eu simplesmente tirei a casca do tomate e a semente. Por quê? A casca do tomate ela pode azedar um pouco o molho e a semente ela pode amargar. Outro toque legal desse molho é que eu vou utilizar um pouquinho de farinha de trigo, certo? Cerca de uma colherzinha de farinha de trigo, uma colher de sopa de farinha de trigo. Para quê? Ó, tá vendo que ele fica praticamente como se fosse uma engrossada maior no nosso molho, não vai ficar aquele molho de tomate ralo, ok? Outro passo muito importante é utilizar a cenoura. O que vai acontecer? A cenoura ela tá em cubinhos grandes, por quê? Quando a gente fala que para tirar a acidez do molho, a gente precisa jogar açúcar, né? Tem gente que joga calda de açúcar. Aqui eu vou utilizar a cenoura, porque a cenoura ela contém um açúcar interno dela. E por fim, eu entro com um caldinho de legumes que eu mesmo fiz. Aqui eu coloquei a cebola, cenoura, salsão, talo de salsinha e deixei cozinhar por uns 15, 20 minutinhos. Levantou os legumes, pronto, final. Já está pronto o nosso caldo. Vou deixar ele apurar um pouquinho e vou colocar um pouquinho de sal. Não muito, porque eu não quero aquele molho muito aguado. Eu quero aquele molho mais firme, mais compacto. E um pouquinho de pimenta do reino. Pronto. Vou deixar ele aqui apurando. Ele vai cozinhar. Agora a gente vai para a parte da carne. A carne eu vou utilizar carne moída. Aqui eu estou utilizando o alcatra, mas pode utilizar qualquer tipo de carne moída. Lembrando que quando a gente moe a carne, a gente vai deixar, em teoria, ela mais macia. Ou seja, não tem tanta diferença. O que vai diferenciar é a quantidade de gordura que tem na carne. Pronto, ó. Aqui é a carne bovina. Vou colocar aqui também um pouquinho de carne suína, cerca de 50 gramas. Aqui eu peguei e piquei ela na ponta da faca mesmo. Agora vamos lá para as diquinhas do chefe. Para a gente fazer um bom polpettone, é bom a gente utilizar pão de forma. Pode utilizar aquele pão velho que está em casa, não tem problema. Aqui estou utilizando pão de forma, porque eu já tinha pão de forma em casa, fica muito mais fácil da gente fazer. Pão de forma, carne bovina, carne suína e o leite. O leite e o pão é o que vai dar o que a gente fala da liga na nossa receita. Um pouquinho de cebola.
cerca de meia xícara de cebola. Vou utilizar meio ovo. Nossa, mas como que eu faço, né, para tirar meio ovo? Simplesmente você quebra o ovo, mexe ele e tira metade. Prontinho. Aqui eu tenho metade, eu nem porcionei direitinho para vocês verem em casa como que faz. Vou utilizar um pouquinho de noz moscada. Eu uso noz moscada porque eu, particularmente, eu adoro utilizar noz moscada nas preparações. Aqui eu tenho salsinha. Vou colocar uma quantidade razoável de salsinha, cerca de meia xícara. Queijo parmesão ralado, cerca de meia xícara também. Um pouquinho de sal. Lembrando que a gente utilizou aqui o parmesão, ou seja, é bom a gente controlar a saciedade, senão fica um parmesão muito salgado, coloca muito sal, pode ser que fique salgado demais. E pimenta do reino. Prontinho. Agora, como bom italiano, vamos colocar a mão na massa, ok? Colocar aqui a luva. Perfeito, ó. Olha que beleza. Aqui o nosso polpettone. Estão conseguindo ver aí em casa? Perfeito, olha que beleza. Agora, a técnica legal para a carne ela ficar bem compacta, o que é? Vocês podem perceber que eu não usei farinha de trigo na massa. Normalmente as pessoas usam farinha de trigo. Eu pego aqui só a gordura da carne, o ovo, ok? E jogo numa mão para outra, umas 10 vezes. Por quê? Porque assim a gordura com a carne vai dar uma compactada. E não vai ser aquela carne, aquele polpettone que abre quando a gente finaliza ele. Quando a gente vai selar, colocar ele no forno, ele não vai abrir. Pronto, ó. 8, 9, 10. Perfeito. Tá aqui o nosso polpettone, bonitão. Agora, para rechear, eu abro na mão mesmo. Abro na mão, pego uma quantidade de mussarela, coloco bem no meio dele e fecho de todos os lados. Olha só. Coloquei o polpettone, coloquei a mussarela no polpettone, recheei. E ele vai ficar assim, bonito. Agora, para finalizar o nosso prato, o que a gente vai fazer? A gente poderia simplesmente colocar ele no forno, assar junto com o molho. Eu gosto de dar uma douradinha na carne antes de servir. Por quê? Porque eu acho que a carne fica muito mais saborosa. Aqui eu vou ligar a panela. Pronto, ó. Vou colocar uma temperatura alta, ok? Por quê? Porque eu não quero cozinhar a carne, eu quero grelhar. Uma quantidade de gordura. Aqui eu estou utilizando o azeite. Pronto, perfeito. Quando o azeite começar a subir aquela fumacinha, é o ponto certo pra gente colocar o nosso polpettone. Aqui o nosso molho já está praticamente finalizado. Coloco o meu polpettone. Faz aquele barulhinho de chuva, não é? Opa! Faz aquele barulhinho de chuva. Esse barulho de chuva é o ideal pra gente saber que realmente tá dando aquela grelhada maneira. Aquela grelhada certa na nossa carne ou em qualquer proteína que a gente for fazer. Vou grelhar ela dos dois lados até ela obter uma cor marrom dourada. Terminei de dourar, eu vou montar o nosso polpettone. Levanta um pouquinho de água, não tem problema. Aqui eu já posso desligar o nosso molho. Pronto. Perfeito. E para montar, tá aqui o nosso molho de tomate. Nosso polpettone vai grelhar dos dois lados, sem nenhum problema. Aqui eu pego uma concha, coloco uma conchinha do molho embaixo. Pronto, ó. Sem nenhum problema. Coloco aqui do meu lado e vou virar o nosso polpettone. Pronto, ó.
Pegou, virou, ó. Ele fica numa cor dourada, que a gente está caramelizando a carne. Eu dou aula numa escola e aí eu até pergunto nas provas, né, como chama essa caramelização. Tem um nome super estranho que chama reação de Maillard. Meus alunos, eles ficam malucos quando cai isso na prova, porque eles não lembram o nome da reação. Eu adoro perguntar, né? Aluno tem que saber. Ó, vou grelhar desse lado também, e aí eu já finalizo e coloco no forno. Prontinho, dourou dos dois lados. Coloco aqui no nosso molho. Pode perceber que a carne ela não está cozida, ela só está grelhada, dourada. Perfeito. E vou entrar para finalizar. Vou passar para cá que fica muito mais fácil. Pronto. Vou finalizar com o nosso molho de tomate por cima. Pronto, ó. E agora, para a gente dar aquela finalizada final, vou pegar mussarela. Aqui eu peguei aquelas fatias de mussarela e cortei elas bem fininha na faca mesmo. Tem alguns lugares que vendem a mussarela já ralada, pode até facilitar. Se você não tem prática ou não tem uma faca legal para cortar ou não tem tempo também. Como eu tinha bastante tempo para ensinar essa receita para vocês, eu cortei ela bem bonitinho. Vou caprichar e parmesão ralado. Ó, pode notar que eu estou fazendo como se fosse, né, um lençol de queijos. Por quê? Porque agora eu vou levar para o forno 200 graus por mais ou menos 15 minutos. Aí o queijo vai derreter, vai gratinar e vai ficar perfeito para o nosso paladar. E para finalizar, como bom italiano, um manjericão. Muito obrigado, Daniel. Quando precisar, é só me chamar, que na próxima vez eu sempre venho com uma receitinha bem legal pra gente fazer aqui. Até a próxima. Muito bem, obrigado, chefe.